E aí, pessoal, vídeo novo hoje. Vamos falar hoje um pouquinho sobre Kubernetes e Kustomize, que são as ferramentas que eu utilizo no meu trabalho para fazer o deploy das aplicações em produção. Então, como eu mostrei no vídeo passado, eu estava utilizando o Rancher Desktop para subir meus containers em Docker. Eu estava utilizando o Docker Compose para subir todo o stack. Então, uma aplicação a gente sabe que ela conecta em diferentes coisas, como, por exemplo, conecta com um banco de dados, conecta com um servidor web, conecta com um servidor de cache, e essas coisas assim. E aí hoje eu queria mostrar como que eu utilizo o Customize para reutilizar arquivos de configuração do Kubernetes, que a gente chama de Kubernetes Objects, em diferentes ambientes. Então, geralmente, em qualquer empresa de tecnologia, quando a gente trabalha, a gente tem três ambientes. Um ambiente chamado Dev, que é o ambiente de desenvolvimento, onde os desenvolvedores têm toda a liberdade de publicar as últimas versões, fazer as integrações, quebrar o ambiente, e aí fazer todo tipo de testes que os desenvolvedores fazem. A gente tem um outro ambiente que a gente chama de staging, que serve para as pessoas de negócio e de qualidade fazerem outros testes. Por exemplo, validar se as regras de negócio estão funcionando bem, validar se o fluxo da aplicação está funcionando corretamente. E a gente tem um ambiente de produção, que é o nosso cliente final. Então, imagina que eu tenho lá o meu app, que a galera pode acessar a culturadocaractere.com.br. Eu tenho a parte que eu desenvolvo, onde eu tenho a versão mais recente, que as coisas não funcionam tão bem, porque ainda estou testando. E aí a gente tem um ambiente de produção, que é onde todo mundo acessa. Que aí a aplicação, teoricamente, não pode quebrar, não pode ficar fora do ar. E aí, vamos lá, vamos para a prática aí. Então, existe essa página na documentação oficial do Kubernetes falando sobre o Customize. Vou falar sobre isso porque eu não vejo tantos vídeos de pessoas falando sobre Customize, então eu queria mostrar como que isso funciona na prática. E a gente vai fazer os deployments utilizando o Rancher Desktop, que eu utilizei no vídeo passado. E aí eu vou fazer o deploy da aplicação que a gente desenvolveu no vídeo passado, que era basicamente uma URL aqui no Go App. Então, por exemplo, se eu voltar aqui, eu estou usando o mesmo diretório, eu tinha esse main.go, que é basicamente uma API, uma REST API, onde eu tinha, por exemplo, essas URLs, o barra, o groups e o barra users, que mostrava ali algum tipo de informação que roda nessa porta 1323 utilizando o Echo Framework em Golang. Então, beleza. Como que funciona no Rancher Desktop primeiro? No Rancher Desktop eu tenho essa opção chamada Preferências aqui, Preferences, e aí existe uma opção que a gente pode habilitar o Kubernetes. Então eu tenho essa aba aqui chamada Kubernetes, aí eu clico em Enable Kubernetes, e aqui embaixo tem uma opção chamada Enable Traffic. Traffic é um outro proxy que também pode ser utilizado aí junto com o Kubernetes. Eu utilizo o Nginx na maioria dos casos. Geralmente vem por padrão ali, né? Se vocês quiserem utilizar, fazer os testes aí com o Traffic, vocês podem fazer também. Então, basicamente, essa é a configuração que a gente faz no Rancher. Tem aqui Enable Kubernetes, Disable Traffic, e aí vocês vão clicar em Apply. E aí, beleza. Como eu já fiz essa configuração, já está ali tranquilo. E aí, para instalar o Nginx, tem essa própria configuração aqui do Rancher, que é basicamente copiar e colar esse kubectl apply. E aí vai fazer a configuração aqui e tranquilo. E aí vamos agora para a parte de configurar o Kubernetes e os diferentes ambientes ali de desenvolvimento. Então, como que ficou a minha estrutura de diretórios aqui? Eu vou dar um comando chamado tree ponto, e aí tá aqui, ó. Eu tenho lá o meu compose que eu utilizei no vídeo passado, e aí eu criei um diretório chamado Kubernetes, criei uma pastinha chamada apps, criei uma pastinha chamada clusters, e aí eu tenho o cluster dev, o cluster prod e o cluster staging, que vão ser diferentes configurações ali
para a mesma aplicação. Então, quando a gente está trabalhando com o Kubernetes, a gente tem aqui alguns objetos que a gente vai utilizar para executar a nossa aplicação. Então, imagina que a gente tem aqui o deployment, que vão ser as informações dos containers que vão executar dentro do Kubernetes. A gente tem o service, que é basicamente como que eu vou expor esses containers para o mundo externo, para, por exemplo, para quem quiser acessar esses containers. E eu tenho o Ingress, que é para fazer a resolução de nomes. Então, por exemplo, eu criei aqui um nome chamado Golang App Dev, que vai apontar para o meu ambiente de desenvolvimento. Então, quando alguém acessar esse nome, ele vai bater no meu Ingress. O Ingress vai falar, ok, essa aplicação existe aqui, e ele vai mandar para o meu service, e o service sabe quem é o deployment, que é o container que está rodando ali essa aplicação. E aí, beleza. E aí tem alguns carinhas novos aqui, que é esse customization, a gente não vê ele tão frequentemente, que é o que vai incluir todos esses objetos dentro de um mesmo arquivo quando eu for fazer o meu deployment, que é basicamente publicar a minha aplicação ao público. E aí vamos ver como que isso funciona aqui, o conteúdo desses arquivos. Então imagina que eu tenho aqui o meu apps, e aí eu tenho o deployment, tem aqui o API Versions, Apps V1, isso aqui é padrão da versão do Kubernetes que a gente está utilizando. Kind, que é o tipo do objeto, que é chamado deployment. Os nomes e as labels aqui. Então, essas labels, elas são muito importantes a gente lembrar delas quando a gente trabalha com Kubernetes, porque são através dessas labels que eu vou fazer a conexão entre o service e o ingress e o deployment. Então, é por aqui que a gente sabe o que conecta com o que. Aqui embaixo eu tenho uma seção de configuração chamada Containers, que eu vou dar um nome para esse container, que é o meu Golang App. E aí eu tenho essa imagem, que foi a minha aplicação que eu criei no vídeo passado, essa daqui, que roda na porta 1323. E aí esse container vai expor a porta 1323. E aí como que eu chego nesse container? Eu tenho aqui o meu service, que vai expor a porta 8080. Aí aqui ele vai redirecionar tudo que vem dessa porta 8080 para a porta 1323. Mas para qual dos containers rodando dentro do meu Kubernetes, ele vai mandar para o container que tenha uma label app com o valor Golang app. Então é assim que o service sabe para onde ele tem que mandar a requisição. E aí, por último, eu tenho aqui o meu ingress. Então, daqui, ó, networking, Kate SV1 kind ingress, que é o tipo ingress. Ingress class name Nginx, porque o proxy reverso que eu estou utilizando para mandar as conexões do browser para a aplicação é o Nginx. Poderia ser outra coisa aqui, poderia ser o traffic. Então, por exemplo, no meu trabalho eu utilizo Azure e na Azure eles têm um chamado App Routing, que é nativo e é gerenciado pela Azure. Então, geralmente eu não tenho Nginx lá, mas eu tenho esse App Routing. E aí eu tenho aqui que vai responder pela porta HTTP, poderia ser HTTPS, mas aí eu teria que configurar um certificado que eu não tenho no momento. E ele vai redirecionar para esse back-end aqui, que eu chamo de Golang App SVC, de Service, na porta 8080. Então tá vendo aqui que eu tenho o back-end, Service, que é esse service aqui, Name, e aí esse name que eu vou passar aqui tem que ser esse mesmo name aqui no meu metadata, que é diferente da label, ok? Então essa aqui é a diferença. E aí eu tenho o namespace, que é basicamente o contexto aonde eu vou colocar todos esses objetos. Quando eu trabalho com o Kubernetes, se eu der aqui Kubernetes CTL get all minus all minus namespaces, ele vai me mostrar tudo que está rodando dentro desse cluster. Então ele vai me mostrar os namespaces, vai me mostrar os pods, vai me mostrar os ingress, vai me mostrar os services. E aí fica essa bagunça toda bagunçada aqui, que é um monte de coisa, tá vendo aqui, ó? Ingress, Kube System, o namespace Kube System são para coisas do próprio Kubernetes.
Eu tenho aqui o meu Ingress and Nginx, tenho o default, e assim por diante. Se eu quiser ver só os namespaces, eu dou um kubectl get ns. Ou poderia ser namespace, mas a versão abreviada. Então a gente tem 5 namespaces. Então quando eu executar o meu customize, ele vai criar um novo chamado CDC, significa cultura do caractere, e vai colocar tudo isso aqui lá dentro. E aí, por último, aqui a gente tem o Customization, que ele vai incluir todos esses arquivos aqui quando eu for fazer o deploy. Então, eu só vou chamar o meu Customization, e o Customization sabe que os recursos que ele tem que incluir são todos esses aqui. Então, vocês podem ver em alguns exemplos da internet que eles chamam isso aqui de base. Por que que eles chamam de base? Porque a partir daqui eu vou criar variações de configuração a partir de um mesmo modelo. Então, por exemplo, se eu quiser fazer o deploy em desenvolvimento, eu tenho aqui o meu cluster dev e aí eu também tenho um customization, que aí o resources é basicamente incluindo esse diretório chamado apps. Então, o meu diretório ele tem que ter um arquivo chamado customization.yaml, porque é assim que o customize vai saber o que, que ele tem que executar. Aí vai lá, poxa, mas para fazer esse deploy aqui, eu não tenho nada lá? Tem. Então, eu vou vir aqui, vou entrar em Kubernetes, Clusters, e aí eu tenho aqui Dev, Prod e Staging. Então, por exemplo, ls dev, tá ali o meu customization, e eu posso utilizar kubectl customize dev. E aí ele vai mostrar todo o conteúdo aqui, tá vendo? Então, por exemplo, ele mostrou aqui namespace cdc dev, que é o que eu coloquei aqui, porque eu quero que dentro de tudo que esteja em desenvolvimento esteja dentro do namespace cdc dev. E aí ele pegou as outras configurações aqui e incluiu tudo no mesmo arquivo. Então, se eu quiser publicar essa aplicação, eu tenho aqui o meu appdev, que é o mesmo que está aqui no meu Ingress Golang App Dev. Eu posso utilizar kubectl apply -k dev. Então, quando eu passo a opção "-k", já é de customize, e aí dentro do meu diretório dev tem que ter um arquivo chamado customization.yaml. E aí eu dei um apply, então dá para ver aqui que ele criou o namespace, criou o service, criou o deployment e criou o ingress. Então se eu der o kubectl get ns, ele mostra aqui o cdc dev. Se eu der kubectl get pods -n de namespace cdc dev, tem aqui o meu container que já está rodando. Então se eu vier aqui e dar um refresh nessa página, tá aqui ó, name data. Ou posso colocar, por exemplo, /users ou groups. Qual que era o URL mesmo que eu tinha colocado aqui? /users, /groups. E é só isso mesmo. /users e /groups. Então tá lá. Tá aqui a minha aplicação sendo executada. E aí, por exemplo, se eu quiser mudar essa aplicação para o meu ambiente de staging, que seria o ambiente de testes, que não está aqui publicado, eu vou também utilizar aqui o meu Customize, e aí eu tenho uma pastinha chamada Staging, e eu também tenho o meu Customization. Só que existem algumas diferenças. Então, quando eu for fazer o deployment em staging, eu tenho que mudar esse nome aqui no meu Ingress. E, por exemplo, quando eu vou no Ingress, eu tenho o host, que é o nome que vai responder por essa aplicação. Então, esse nome ele não vai mais ser dev, ele vai ser std, de staging. Então, eu tenho que fazer o replace, a substituição desse valor, e aí eu posso fazer isso utilizando o meu customization. Então, quando eu quero modificar alguma coisa, se a gente pegar daqui para cima, é a mesma coisa do meu dev, mudando apenas o namespace, mas para baixo eu tenho essa opção chamada patches.
que é que eu vou aplicar um patch, né? Vou aplicar uma atualização em cima dessa base que eu já tenho aqui, desse template original. Então, o que que eu vou mudar? Eu tenho que colocar um target kind, que é o tipo do objeto que eu vou mudar, que vai ser o ingress. E aí, o nome desse ingress é Golang app. Então, se eu vier aqui no meu ingress, eu tenho aqui name Golang app. Então, é assim que ele vai identificar. E aí, o que que eu vou fazer? Qual que é o patch que eu vou aplicar? Eu tenho aqui o minus OP, que é a operação que eu vou executar. Então, eu vou executar uma operação chamada replace. E aí, aonde que eu vou substituir? Eu vou substituir nesse path aqui, spec rules, zero host. Então, isso aqui, ele segue essa sequência aqui, spec rules. E aí, como eu tenho uma lista, no Kubernetes, quando a gente tem esse menos aqui, no YAML, na verdade, é uma lista. Então, eu vou pegar o primeiro item da lista, e aqui é esse daqui, eu só tenho um. E aí, nesse primeiro item, eu vou ter uma configuração chamada host, que tem esse valor aqui, Golang app dev. E aí, essa configuração vai ser substituída por Golang app std. Essa é a modificação que eu vou fazer. E aí, a gente pode fazer para qualquer coisa. Depois eu vou mostrar os outros exemplos ali de como que a gente pode modificar. Então, por exemplo, vamos fazer o deploy agora em staging. Então, eu vou utilizar primeiro o kubectl customize staging, porque eu quero ver se a minha substituição está sendo correta. Então, se eu olhar aqui o meu último objeto é o ingress. Então, se eu olhar no hosts, ele tem aqui Golang app staging, que é a única coisa basicamente que eu mudei do meu dev para o meu staging. Então, se eu sei que está certo, eu posso dar um kubectl apply -k staging. E aí, beleza, criou ali todas as coisas. Se eu der o kubectl get ns, eu tenho um novo namespace que foi criado há 7 segundos, que se chama cdc staging. E aí, se eu atualizar aqui, opa, tem alguma coisa falhando. Provavelmente eu não testei antes de publicar, mas beleza, é o de menos. Então tá lá, tá aqui rodando aqui. Opa, agora foi. A aplicação não tinha iniciado. Devia ter validado o container rodando antes. E aí, beleza. Então isso aqui aplicou. E aí vamos ver como que eu poderia fazer, por exemplo, para produção, que seria o meu prod aqui, meu ambiente de produção. Aí eu vou mudar o domínio, que seria esse nome, ao invés de ser staging ou dev, vai ser prod. Então tá aqui, não tem nada rodando, prod. Só que eu quero mudar mais uma configuração. Então, como é em produção, eu imagino que eu vou ter mais acessos do que em desenvolvimento e staging. Então, eu quero mudar a quantidade de réplicas para 3. Só que eu não quero mudar nada em desenvolvimento. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou só aplicar isso aqui primeiro para a gente fazer o deploy, e aí depois eu vou aplicar um novo patch para a gente ver como que funciona. Então, beleza. Eu vou dar aqui um customize prod, só para ver se o arquivo está certo. Então, tá aqui, ó, mudou o host para prod. E aí eu posso dar kubectl apply, deixa eu limpar a tela, kubectl apply -k prod. Aí eu vou dar um kubectl get ns, daqui ó, cdc prod, fez o deploy, a aplicação não iniciou ainda, vamos ficar atualizando aqui. Se eu der um kubectl get pods -n cdc prod, eu tenho aqui ó, um container, Golang app, 1 de 1, está pronto e o status é rodando. Então se eu atualizar, vamos ver se ele vai aparecer alguma coisa aqui. Beleza, agora foi. Tá demorando, mas aplicou. E aí, tranquilo. Então, o que que eu quero fazer? Ao invés de rodar só um container, eu quero rodar 3 containers. Só que eu quero que os meus outros ambientes continuem rodando só para um. Então, eu vou mudar essa configuração somente para produção. Então, eu vou copiar isso aqui, que vai ser bem parecido.
target. E aí, aonde que está a minha configuração de réplicas? Está no meu deployment. Então, kind vai ser deployment name. Vou pegar aqui o meu metadata name Golang app, então é o mesmo nome. Replace, então aonde que está a configuração de réplicas? Está no spec réplicas. Então vou colocar aqui spec réplicas. E aí o valor que eu quero é 3. Então beleza, vou atualizar aqui. E aí quando eu der um customize build, o meu objeto do tipo deployment tem que ter a quantidade de réplicas 3. Então vamos dar um build aqui, só para ver como que ele vai fazer. kubectl customize. Se a gente está utilizando só o customize, o kubectl ele tem um comando build aqui, tá? É por isso que eu estou falando build, mas aqui é só kubectl customize. Beleza, executou. E aí se eu olhar aqui no meu log, tá aqui, ó, KI deployment replicas 3. Então beleza, eu sei que fez que aplicou o patch ali corretamente. Então eu posso vir aqui, kubectl apply -k prod. Posso dar um kubectl get pods -n cdc prod. E aí a gente vê agora que tem 3 containers aqui sendo executados. Beleza? Então tá lá, nossa aplicação está rodando para staging e está rodando aqui para dev. Aqui tem um probleminha que eu reparei, que ele não está redirecionando para os outros aqui. Então vamos fazer um patch novo aí para corrigir. Então, por exemplo, aqui no meu ingress, a gente tem o rewrite target, que aqui eu acho que eu coloquei 2, mas deveria ser 1. Vamos aplicar para dev, e aí vamos ver se vai corrigir. Apply dev. Beleza, então apareceu unchanged, 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 e o ingress configured. Então ele mudou a configuração. Vamos testar aqui. Aí, agora mudou. Então, groups, apareceu hello world. Se eu colocar users, ID one, name one, user one, validated, true. Só que aqui, por exemplo, nos meus outros ambientes, ainda está quebrado. E se eu colocar aqui groups, não aparece o hello world. Então, se eu aplicar a mesma configuração para staging e para prod, como eu mudei no meu arquivo base, eu só dou um apply e aí ele tem que mudar para todo mundo. Então tá aqui, ó, para staging, users, e aí aqui para produção também vou colocar users e aí ele já apareceu a configuração correta. Beleza? Então era isso aqui que eu queria mostrar. Então é assim que eu faço o deployment das minhas aplicações. Então imagina que o ambiente que eu tenho aqui, que eu tenho no meu trabalho é um pouquinho mais complexo. Então dentro de apps eu não tenho só esses arquivos aqui. Eu tenho, por exemplo, Go App. Aí eu posso criar um novo diretório chamado Python App. Aí eu posso ter um outro, sei lá, Elixir App. Claro que a gente tem nomes para as aplicações lá. E aí eu poderia copiar isso aqui, colocar dentro de cada um dessas configurações. Vou deletar aqui. Então imagina que eu tenho aqui o meu Go App. E aí se eu quisesse deployar um Go App, eu poderia criar aqui também Go App, dev Python App e Elixir App. Cada um desses apps vai ter um customize aqui dentro, que é a configuração específica para aquele app. Então, como eu tenho, por exemplo, o meu Go App que já está codado, eu só vou mudar aqui de apps para Go App. E aí, se eu fizer agora um customize build dev go app, opa, errei alguma coisinha aqui de configuração. Apps go app.
Bom, enfim, improvisar é isso aí, sempre tem alguma coisinha ali que dá erro. Mas beleza, era isso aí que eu queria mostrar. Então, por exemplo, no meu trabalho eu faço a configuração desse jeito. Deixa eu só voltar aqui um nível para trás. Então eu tenho apps, aí eu tenho o nome do meu app, que é uma pastinha aqui. Eu tenho os arquivos do Kubernetes, os objetos que a gente faz. Aí eu tenho o dev, são os ambientes que eu faço o deploy das aplicações. E aí dentro da pastinha de cada um desses aqui, eu tenho um customization com as modificações ali específicas para cada um dos ambientes. Obviamente, eu não fico rodando kubectl customize e o nome do diretório, ou kubectl apply -k e o nome do diretório. Eu utilizo outras ferramentas, como no caso, por exemplo, o FluxCD, que ele tem uma cron job que roda de 5 em 5 minutos, e aí ele verifica, por exemplo, se é, essa imagem aqui já tem uma versão mais recente no meu registry. E aí, se tem uma versão mais recente, ele modifica esse código e faz ali o deploy dessa nova versão automaticamente, sem eu precisar fazer nada. O desenvolvedor só vai comitando e aí a gente vai fazendo esses deploys ali de forma automática. Bom, beleza, eu acho que hoje era isso aí. Ficou mais longo do que eu esperava, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.